E agora estão dizendo que o São Paulo pode ser desclassificado da competição? Que história é essa? E eu vou falar sobre isso e também... Bom, não tem outro tema pra gente falar, pra começar, que não seja... Não, a gente poderia falar até da CBF, a gente tava falando aqui antes do programa, né? Do ilustre ouvinte do Semana Tricolor, não sei se ouve mais. Internauta. Do ilustre internauta do blog São Paulo Sempre. Olha aí. Né? O nosso presidente novo da CBF, né? O Samir. Aí é com aí vocês. Eu não sei se é Chaúde ou é Chalde. Pra mim é Chaúde, porque é como Daúde, como Maluf, sabe? É libanês, é primo. Né? Então acho que é mais Chaúde do que Chalde. Mas ele poderia falar, né, pra gente, né? Se ele tiver ouvindo o programa, né? Coisa que é difícil. O presidente da CBF é São Paulino, né? Tá certo. Mas, acho que se ele for uma pessoa bacana, tudo, ele tem que ser imparcial. Acho que sim. Né? Acho que sim. Mas vocês ouviram um pouquinho? Vocês viram um pouquinho a diferença que se a gente fosse corintiano, ele vai falar, tem que roubar pra nós, tem que mexer tudo pra nós. Se é palmeirense, então, nossa. Sombra, Marcão, se ele cumprir uma das coisas que ele prometeu, que é diminuir o estadual, não sei se vocês viram isso. Para 11 datas, né? Diz a Lei Pelé que não pode, tem que ser só daqui a 3 anos. Diz a Lei Pelé, mas você acha que os caras vão ver? Vamos atropelar tudo. Então, mas se ele prometeu que vai ser em 11 rodadas, primeiro é para dar uma sapatada no rival dele, né, que é da Federação Paulista, o Carneiro de Bastos, né? Não, ele disse, inclusive, que assim, que ele já conversou com as federações e vai ser 11 datas. Cara, se for 11 datas... Já, agora, às 26. Eu já começo a apoiar ele, Sombra, se for 11 datas. Você não gosta disso? Não, eu tenho medo de... Eu não gosto de ficar nessa de... eu apoio, porque eu já começo a apoiar. Porque eu acho que políticos, eles têm muito tempo pra fazer coisas que você pode achar legal e te decepcionar no dia seguinte. Mas a ideia é apoiável, não é? Só que o problema, Sombra, é o seguinte. O problema... é que esse ano, por conta do Mundial de Clubes, esse ano termina no meio de dezembro, mas do meio pro fim. 21 de dezembro. Quando é que os jogadores vão ter férias, né? Com as 11... Não, mas já vai ter 12 dias agora. Então, o São Paulo acho que vai ter 12 dias. Esses dias aí você já conta como férias. Como férias, né? Então, meia férias, os jogadores já vão ter. Aí você dá 18 lá na frente. O torcedor pega e fala, não pode ter férias, coisa nenhuma. Tá aí o motivo de também ter férias, né? Sim, por lei, né? Por lei é obrigado você dar esse período de férias aí e compensar depois isso no final do ano. Mas com relação ao estadual aí, rapaziada, não sei qual que é a opinião de vocês, mas por mim acabaria. Eu acho que justificava você ter um campeonato estadual, porque o São Paulo acabava o Campeonato Paulista, ia buscar jogador no União São João, ia buscar jogador no Rio Branco, ia buscar jogador em outros clubes, aí Araçatuba, etc., Mojimirim e vários outros. Hoje, o clube do interior não revela mais ninguém. Então, isso de manter o campeonato estadual é só para manter esses clubes ainda vivos, mas pro clube grande, por exemplo, que a gente fazia realmente ali escolhas e peneirava alguns jogadores para poder jogar o Campeonato Brasileiro, então isso para mim hoje já não existe mais, então para mim não faz sentido ter o Campeonato Estadual. Tudo bem que ainda você tem uma receita importante ali, televisão, etc, mas pensando no macro, pensando no ano todo... Pensando no São Paulo, você falando, né? Porque pros times pequenos é legal ter o Campeonato Paulista. É legal para eles, então eles que façam entre eles o Campeonato Paulista que seja para time do interior e não pros clubes grandes, porque eu acho que Campeonato Estadual, gente, só tem no Brasil, não tem lugar mais nenhum do mundo, isso aí. Não tem, não existe. Não é que não tem mais, nunca teve. Exato, então, não é que... Mas vamos entender as circunstâncias de cada país, É que o Brasil é um país continental, mas até então você não tem campeonato estadual na Austrália, por exemplo. Então, lá nem tem futebol direito, né? Como a questão é a seguinte, Sombra, eu acho que antigamente valia a pena, porque como eu disse aí, clubes do interior eram celeiros de bons jogadores. Hoje em dia, a categoria de base, malemar clube grande consegue revelar, você imagina clube do interior. Então, pra mim, não faz nem sentido ter campeonato estadual. Por que ele não acabaria? Porque o presidente da CBF... Calma, pessoal, já vamos falar do São Paulo. Já vamos com a sapatada. Já. Até porque vai chegando a galera pra audiência e então vai pegar o assunto aí. Ele foi eleito pelas federações, não foi eleito pelos clubes. Sim. Então, assim, ele não pode chegar lá pra Federação do Sergipe, que votou nele, todas as federações votaram nele e falar assim, eu vou acabar com a importância de vocês agora. Senão é outro que vai ser destituído do cargo. Porque um já foi. Não, mas esse destituído foi por outras causas. Sim, causas
mas assim, super ultra políticas. Eu não sei até onde só política, porque tem a questão lá, né, de uma assinatura que alegam que era falsa. Uma Sim. assinatura do Coronel Nunes que supostamente seria falsa, não seria do Coronel Nunes, e que essa assinatura seria responsável por ter colocado o Edinaldo na posição de presidente. Então, e tem outra coisa também. O Edinaldo, ele foi um presidente que foi sedento pelo poder. E aí ele tocou na ferida de muita gente lá que manda sem a gente saber. Tem gente que tá por trás da mesa lá, que é por trás da presidência, que manda. Então, esses caras mandam no futebol brasileiro. Eles Sim. não querem saber do futebol, mas eles mandam no futebol. Claro. Do futebol, eles falam assim, o futebol fica à parte, faz o que vocês quiserem. A gente manda em outras coisas. E pelo que foi falado aí na imprensa, o Edinaldo se rebelou contra esses caras. E se rebelar é um atestado de suicídio. Não foi uma grande atuação do São Paulo. Acho que a escalação de início talvez não tenha sido a melhor para aquilo que o jogo ofereceria ou ofereceu no primeiro tempo, que foi o São Paulo ter muita posse e o Tadieres esperando um pouco mais, porque em algum momento o empate dava ao Tadieres a vaga na Sul-Americana e nesse momento até estaria dando, né? Porque o Libertad foi buscar o empate com o Alianza Lima, então o empate até poderia ser útil para o Tadieres, ele segurou um pouquinho, São Paulo saiu na frente numa bola parada, depois acabou sofrendo um empate num erro defensivo / oportunismo do Girotti, e aí na segunda parte foi um jogo em que o Tadieres se soltou mais, porque precisava do resultado, obviamente ficou sabendo do 2-0 do Alianza Lima lá, então se soltou mais em busca de marcar esse gol e colocou o Rafael para trabalhar. O goleiro do São Paulo fez pelo menos 3 defesas importantes, né? Se não defesas espetaculares, mas defesas importantes, e veio aí na reta final o golaço do Luciano, no momento em que as individualidades estavam tentando resolver, né? O Henrique, o Rian, o Luciano acabou conseguindo, mostrando, repito, a capacidade muito grande que ele tem de finalização, né? Eu falei já isso algumas vezes aqui no Arquibancada Tricolor e repito, o Luciano é o jogador com mais capacidade de finalização nesse elenco do São Paulo, de longe. Eu acho que esse belíssimo gol que ele fez demonstra bastante isso. É claro que a vitória por si só não muda a fase, é um momento complicado, tenso, não foi um jogo com o ambiente que a gente está acostumado a ver por aqui em uma noite de Copa Libertadores, mas essa vitória pode significar tranquilidade para o que vem, tranquilidade para a sequência. Restam 2 jogos até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, e aí depois disso a recuperação de alguns jogadores e um trabalho que precisa evoluir, Senna. Não vou nem dizer que ele pode ou deve evoluir, ele precisa evoluir. São Paulo vai precisar de um rendimento melhor na segunda parte da temporada, seja para tentar ir longe nas Copas, seja para brigar, quem sabe, contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por hoje valeu demais a vitória, mas o time vai precisar evoluir bastante. Um abraço para todos aí, a gente se fala daqui a pouquinho lá embaixo na Zona Mista. Boa, Raí, valeu, obrigado aí pelas considerações aí também. Muita coisa pra gente falar, principalmente desse fim de jogo, confusão, tumulto, mas também a gente falar sobre a atuação do São Paulo, né? A gente deixou uma enquete aí pra vocês no nosso chat, pra você comentar com a gente aí o que você achou. Se em Libertadores não se dá show, se ganha, tem que ganhar, não importa como, claro, dentro das regras, dentro da ética esportiva, né? Ou se não, tem que melhorar muito ainda pra gente almejar alguma coisa. Então, vão votando aí. Eu já tô com o Léo aqui na tela também pra gente trocar uma ideia, falar um pouco sobre isso tudo, né? Tem muito assunto, Léo, bem-vindo, boa noite. A gente vai falar, claro, da atuação do São Paulo, que não foi boa, mas ganhou, classificou-se com a segunda, até o momento, segunda melhor campanha da Copa Libertadores. E essa confusãozinha no fim aí que a gente, claro, não vai ficar acusando, fazendo delação nenhuma, mas a gente vai tentar entender o que aconteceu, né, Léo? Boa noite aí. Primeiramente, boa noite aí, Senna, boa noite, Fernandão, toda a galera que tá na jornada aí desde muito antes, né? 6 horas de jornada só o AT faz, com qualidade que só o AT sabe fazer, mas, cara, tem muita coisa pra gente falar desse jogo. Mas começando da última, por mais que seja redundante da última parte que você disse, é interessante a gente entender o que de fato aconteceu, porque é incomum você ver os jogadores, quando há uma discussão dentro de campo, os jogadores do time adversário consolando, né, o jogador rival. E eu vi o Arboleda fazendo isso, eu vi o Sabino conversando muito com o jogador Tadieres, e o Luciano a todo momento tentando tirar o Bobadilla. Então,
A gente não sabe o que aconteceu, na saída do jogo o jogador do Tadieres não quis falar, né? Então acho que o Gabriel e o Raizão vão trazer essas informações aí em primeira mão pra gente. Falando rapidamente sobre o jogo, pra gente já abrir esse debate do pós-jogo, Senna, foi um jogo, novamente, que o resultado é maravilhoso. É um resultado que credencia o São Paulo como a segunda melhor campanha da Libertadores nesse momento, só perdendo para o Palmeiras, né? Torcer contra o River aí, um empate, para que o São Paulo consiga, de fato, credenciar essa segunda colocação geral. E então isso é muito importante, a gente sabe como a força do Morumbis, embora os resultados dessa temporada não mostrem essa força do Morumbis, né? Os jogos em casa, o São Paulo, eu tô até com uma colinha aqui que eu fiz antes do nosso pós-jogo, o São Paulo em casa tem 4 vitórias agora com essa vitória, 5 empates e 1 derrota. Então, em 10 jogos, né? São 20 jogos até o momento, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E então, é essa média do São Paulo aí que eu não considero dentro de casa tão boa assim. Então, o São Paulo acho que vai ter que refazer essa situação da força do Morumbi. Mas é um resultado bom, ótimo, excelente, e um desempenho novamente difícil da gente engolir. Para mim, essa é a crônica do jogo. Depois a gente fala. Isso, gostaria de mandar um abraço e os parabéns para o Dorival Júnior, que conseguiu contribuir com a queda do Corinthians na Sul-Americana, frente a uma equipe chamada Huracan, que tinha cerca de 9 desfalques. E muito obrigado, Dorival, porque você reacendeu aquele meme que a gente gosta de ver. Chega lá na Comebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, sua mãe? Que ninguém sabe quem é. Aos corintianos, perdão, eu não podia deixar passar, tá? Eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. E aos são paulinos, que tem o Dorival como um semideus futebolístico, tá aí a resposta. O cara não opera milagre, não. Mas o Dorival é um cara de sorte, hein? Pra sorte do Dorival, essa vergonha do Corinthians não repercutiu como deveria, até porque uma parada que aconteceu no jogo de São Paulo roubou a cena e chamou a atenção da mídia esportiva. E infelizmente não foi por causa da classificação em primeiro lugar do grupo e praticamente com a segunda melhor campanha dessa fase da Libertadores. Foi por causa disso aqui. Ó. Jogador do Tadieres acusa a Bobadilha de São Paulo de xenofobia em jogo pela Libertadores. Navarro ameaçou deixar o jogo depois de discutir com o volante paraguaio do tricolor. Lateral esquerdo do time argentino disse ter sido chamado de venezuelano morto de fome. Eu já vou dar minha opinião sobre essa situação aí, só que estão falando que o São Paulo pode ser desclassificado da Libertadores por causa disso. Se forem eliminar clubes da Libertadores e da Sul-Americana por causa de preconceito e alguns crimes que rolam por aí, vai sobrar uma porção pequena de clubes, né? É mais fácil pular para as quartas de final. E diga-se de passagem, quem mais sofre com preconceito nesses torneios da Comebol somos nós, os brasileiros. E é passado para a Comebol e até agora não fizeram nada de relevante. E como dizia o meu pai, que Deus o tenha, um erro não justifica o outro. Não é por causa que nós brasileiros sofremos preconceito nessas competições aí, é que nós temos que fazer vista grossa ou relativizar o que aconteceu em campo nessa partida aí. Eu tô vendo muita gente falando, é mimimi, pô, futebol tá ficando chato. Gente, vamos separar as coisas. Se o Bobadilha falou essa merda e for provado que ele falou, meu amigo, isso é grave. Ele mexeu com um povo que tá sofrendo demais na mão daquele cidadão lá. E você sabe muito bem quem é. É que eu não quero começar a falar sobre isso, senão eu vou entrar no campo da política, aí vai bagunçar tudo aqui, tá? Então, se o Bobadilha falou e for provado que ele falou, o São Paulo tem que tomar uma atitude. Não precisa demitir o jogador, mas faz ele pagar umas cestas básicas e mandar para aquele povo. Ajudar alguma ONG, sei lá, se vira, cara. Falou merda, agora arque com as consequências. E convenhamos, ele tacou água no chope do São Paulo, né? Pô, era para comemorar, era para ser uma noite maravilhosa e aconteceu isso daí. São Paulo vai ser eliminado, vai ser desclassificado da competição por causa disso? Não, não vai, não tem essa possibilidade. Mas ficou feio. Atrapalhou. E para piorar, essa patifaria aí respingou até no Zubeldia na coletiva. Perguntaram para ele o que ele achava dessa situação e ele respondeu isso aqui, ó. Nos classificamos em primeiro com um time com muitos jogadores jovens, com muitos desfalques, todos entregando-se ao máximo, e as duas primeiras perguntas não têm nada a ver com isso. Nos classificamos em primeiro. Desconheço essa situação. Imagina você no meu lugar. Estou a 50 metros. Vejo
que o jogo para por 10 minutos. O que posso saber dessa situação? E só para constar, eu vi um babaca falando que ele não tem empatia e chamou até ele de lixo. Mas cara, até o momento ninguém sabia o que de fato tinha acontecido. Como é que ele vai dar a opinião dele em cima de um fato que ele não sabe? Fala pra mim. O jogo acabou, o Bobadilha correu pro vestiário e desapareceu. E naquele momento o Zubeldia reuniu todo mundo ali no campo e começou a conversar. De repente estava na coletiva e começaram a perguntar sobre essa situação para ele. Como é que o cara vai responder uma parada que ele não tem nem ideia do que aconteceu? Certo? Todo mundo ficou confuso. Viu o cara chorando, o cara mesmo nem queria falar sobre esse assunto. Depois que terminou o jogo, em alguns minutos, ele foi se manifestar. Então antes de chamar o cara de lixo, falar que ele não tem sensibilidade, procura saber antes de falar merda. É muito triste saber que nesse país o oportunismo impera, né? A fritura do Zubeldia continua até mesmo diante a uma classificação em primeiro lugar e podendo ter a segunda melhor campanha na Libertadores. É importante frisar isso daí. E quanto aos jornalistas que fizeram essas perguntas referente ao caso para ele, segundo ele foram as duas primeiras, né? Enfim, que seja. Esse tipo de pergunta é minimamente tendenciosa e provocativa. Eu não sei quais os jornalistas que fizeram essas perguntas para ele, mas são caras bem articulados. Imagino eu que essas perguntas não saíram vazias. E talvez eles conseguiram o que eles queriam, a tal da polêmica, porque isso dá engajamento, ainda mais contra o São Paulo. Resumindo, Bobadilha, se fez a merda, arque com as consequências. Zubeldia, parabéns Zubeldia, fechado com você, trabalhador, honesto, né? Tem o futebol correndo pelas veias, certo? Tá aí com o São Paulo esfarelado, cheio dos desfalques, e levou 22 atletas para essa partida, sendo eles 9 jogadores da base. Mais uma vez, parabéns Zubeldia, calou a boca de muitos tendenciosos. Ai, morreu o dia, calça apertada, blá blá blá. Simples assim. Para fechar com chave de ouro, vamos São Paulo e chupa Corinthians. Pá! Acesso negado. Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Porque ninguém sabe quem é. O que aconteceu no futebol brasileiro em abril de 2005? Alguém sabe? Não vai lembrar, vocês não têm memória, eu tenho. O Grêmio demitiu um técnico estrangeiro e contratou o Mano Menezes. Isso. Parece um dia, né? De novo, agora 20 anos depois, exatamente 20 anos depois, o Grêmio demite um técnico estrangeiro e contrata Mano Menezes. Bota o tambor, bota o tambor. Agora, a bomba global... Vixe, mas calma aí, esse é a bomba. Não, esse é regional. 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 Primeiro assim, as pessoas em casa já estão começando a fazer associação, porque o nosso fã de esporte é esperto, ele é inteligente, ele já tá ligando os pontinhos. E agora é o seguinte, qual foi a triste notícia que impactou o mundo em abril de 2005? A morte de João Paulo II. Muito bem, boa memória. O Papa morreu em abril de 2005. 20 anos depois, outro Papa, o Papa Francisco, que aliás é o Papa que mais gostou de futebol, São Lourenço, nos deixou, infelizmente. Mas são coincidências que estão caminhando para o que o Zubeldeus prometeu. O São Paulo vai ganhar essa Libertadores. São conjunções astrais. Tudo tá apontando. Pega todas as coincidências, os números. Grupo D, número 4, os acontecimentos. A gente tá vivendo uma repetição do que aconteceu há 20 anos, quando o São Paulo foi tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo. Mais um talento formado em Cotia dá um passo importante na carreira. O jovem Giovani, conhecido como Cuiabano, assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo Futebol Clube. O lateral esquerdo chegou ao tricolor no final de 2022 e atualmente integra o elenco sub-17. Desde então vem se destacando nas competições de base com atuações sólidas e liderança dentro de campo, sendo apontado como uma das promessas da geração Made in Cotia. Antes de chegar ao São Paulo, Cuiabano teve passagens por 2 grandes clubes do futebol brasileiro, Fluminense e Grêmio. A trajetória consistente o levou a ser convocado pela seleção brasileira sub-17 no início deste ano para a disputa de amistosos. O tricolor segue apostando forte nas categorias de base, tradição que já revelou grandes nomes para o futebol mundial, e Giovani Cuiabano é mais um nome que merece ser acompanhado de perto pela torcida são paulina e que em breve poderá ser promovido ao profissional. E aí, torcedor, agora falando sobre a polêmica ocorrida no jogo do São Paulo contra o Talleres, caso seja provado que Bobadilla cometeu xenofobia,
Você acha que ele deve receber uma punição exemplar da diretoria do São Paulo? Deixe nos comentários a sua opinião. E para você que ficou nesse vídeo, clique no link abaixo e adquira o e-book A História do São Paulo das origens aos dias atuais e conheça absolutamente tudo sobre a longa trajetória de conquistas e glórias do tricolor paulista. Conheça também os principais atletas, os bastidores dos principais títulos, as curiosidades que você jamais ouviu falar sobre o São Paulo. Então aproveite essa oportunidade única e faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro. Clique no link abaixo.